Eu estou na internet há muito tempo, talvez mais tempo do que você tem de vida. E eu presenciei coisas como, por exemplo, o surgimento dos emuladores, a ascensão do 4Shared, como que você talvez tenha ouvido como 4Shared, que era a pronúncia mais comum desse serviço, como uma solução para compartilhar jogos compactados em 40 arquivos .rar diferentes, grupos do Orkut onde se compartilhava de tudo, de apostila para concurso público até o último lançamento de anime que ainda não chegou com tradução no Brasil. O que eu posso falar é o seguinte, o Brasil que eu conheço nunca respeitou tanto direitos autorais como aparentemente agora se alega respeitar. A questão de inteligência artificial tornar artistas obsoletos é bastante espinhosa. E eu vou adicionar aqui que questões filosóficas surgindo por causa de uma tecnologia que de alguma maneira prejudica vidas humanas é uma parada muito cyberpunk, mano. De falar que discutir os usos éticos de inteligência artificial é algo que até pouco tempo só interessava pra super nerd que cresceu lendo ficção científica. Então eu acho interessante que a gente esteja tão envolto com esses debates sobre inteligência artificial. É muito louco isso pra mim. Por um lado, eu entendo perfeitamente a situação um pouco precária para muitos artistas. Eu vi uma postagem no Threads hoje de manhã de um rapaz que falava que ele faz caricaturas para se sustentar, ele trabalha profissionalmente com isso e de uns tempos para cá a demanda pelo seu serviço despencou. E ele comentava que, embora inteligência artificial nem sempre entregue a qualidade e a sensibilidade, né, de um humano que compreende, que cria arte de verdade, para muitas pessoas e para muitos usos, perfeito não é necessário. Se for bom o bastante e barato o bastante, no caso de inteligência artificial fazendo esses desenhos de graça em muitos casos, vai realmente impactar as vidas reais. E eu entendo isso. Não é uma parada que pode ser absolutamente ignorada, por mais que no passado tecnologias sempre tornaram alguns profissionais menos relevantes. Isso acontece desde que o mundo é mundo. Você provavelmente mandou vários e-mails esse ano, mas nenhuma carta, por exemplo. Não se contratam mais datilógrafos, ou ascensoristas, ou operador de telefonia que ficava puxando pino e botando... Isso são funções... O operador do telégrafo, cadê os caras? Os caras se lascaram também. Isso sempre acontece e é até bem registrado na nossa cultura. Tem uma música, cuja banda eu esqueço, vou colocar aí na edição, que tem uma... Eu falei uma banda ou uma música? Tem uma banda, cujo nome eu esqueço, que tem uma música chamada Video Killed the Radio Star. Video Killed the Radio Star. Esse título faz um comentário sobre o fato de que quando surgiu a TV, o vídeo, as pessoas que trabalhavam só no rádio não conseguiam sempre fazer a transição, especialmente porque algumas pessoas tinham a face for radio, um rosto pro rádio. É um eufemismo para dizer que a pessoa é feia, ela tem um rosto pro rádio. E o eufemismo pode ser até esticado. You have a face for radio and a voice for print. E a sua voz só funciona se tiver impresso em algum lugar, porque isso é basicamente dizer que a pessoa é feia e ainda tem uma voz ruim. É uma forma um pouco, digamos, talvez elaborada, sofisticada, elegante, de falar que a pessoa tanto é feia como tem uma voz irritante. Mano, tá vendo? Eu tinha que me tornar professor de inglês, porque isso eu não consigo conter isso. Quem pensa que eu tô lendo um roteiro aí, eu vou lá mencionar a parada de inglês que é pra vender o meu... Não, simplesmente quando eu penso em um insight interessante, culturalmente relevante sobre a língua inglesa, eu gosto de compartilhar. E se você tá procurando aulas, agora já que eu tô falando do assunto, o e-mail tá aí embaixo pra você entrar em contato comigo. Mas enfim, como eu estava dizendo, tecnologia chegando e bagunçando o modo de vida de algumas pessoas é uma parada legitimamente inevitável. Né? Carroceiros se sentiram da mesma maneira quando surgiram os veículos. Mais recentemente, Ubers enfrentaram muita hostilidade dos taxistas pelo mesmo motivo. Então, complicado mesmo. E ao mesmo tempo, a gente não pode se render ao pensamento ludita de ser fundamentalmente contra uma tecnologia nova. Nesse lance de arte por inteligência artificial, a questão é que os detentores dessas ferramentas treinaram os seus algoritmos de robô usando informação de outros artistas sem pedir autorização. Essa questão é realmente um pouco delicada, porque você pode argumentar que aprender qualquer coisa envolve ver o trabalho de outras pessoas e aí se inspirar naquilo. De que outra maneira seria possível ensinar uma máquina
a compreender esses conceitos. Talvez o argumento aqui seja que não se devia ensinar isso para as máquinas, que novamente soa um pouco Duna, tá ligado? Ou Warhammer 40.000, onde máquinas pensantes são proibidas, porque essa é a única maneira de realmente impedir isso aí, não é? A gente pode utilizar as pessoas que usam essas coisas e eu tô totalmente com vocês quando vocês vão atrás de grandes instituições que têm grana e usa isso em vez de pagar um artista. 100% de acordo. Estude usar esse tipo de coisa para economizar, para demitir artista, é foda. Agora, a galera fazendo, postando nas redes sociais só pra ver como é que fica, achando bonitinho, isso sempre teve, mano. Eu vi a época, como eu falei, eu sou um dinossauro da internet, então eu vi a época quando isso era, na verdade, com Simpsons, eu vi a época quando era Dragon Ball Z, Pixar mais recentemente. Então, só não se pode fazer quando é inteligência artificial? Isso parece uma rejeição a priori da tecnologia. É mais um moralismo, vou ser sincero, é mais um moralismo. No uso comercial disso, eu também sempre mencionei que, por exemplo, eu lembro que o canal Meteoro usou inteligência artificial para fazer thumbnails. Então, isso gerou ódio generalizado na internet. Só que fazer thumbnail para o YouTube, especificamente, sempre envolveu um elemento de usar arte alheia sem autorização, sem atribuição e sem pagamento para o artista original. A metodologia que 99,9% das pessoas usam quando estão fazendo um thumbnail é pegar uma imagem que seja relevante para aquele assunto, sem querer saber quem é o fotógrafo que tirou a foto, quem é o artista, quem é o estúdio, foda-se. Pega a imagem, bota no thumbnail, acabou. É menos roubo de propriedade intelectual se você cortou lá manualmente no Canva, no Photoshop? Na verdade, não, né? Ainda é usar o trabalho de outrem sem a autorização. Então, é muito espinhoso, tem bons argumentos dos dois lados, sempre tem, inevitavelmente não, né? Mas enfim. O que eu acho estranho, eu vou enfatizar esse ponto porque eu acho que é bastante saliente, é que a internet mudou bastante em relação a reconhecimento de direitos autorais, ou talvez, sendo mais realista, pessimista talvez, as redes sociais criaram esses movimentos de ficar abraçando causas de formas muito apaixonadas, como um adolescente recém-convertido a alguma grande causa moral. E também tem a questão de ficar sinalizando virtude sobre coisas triviais, que é um sinal da nossa época. Todo mundo hoje em dia consegue se definir de alguma maneira por alguma causa que é importante a você. Então muita gente abraçou essa causa e é fundamentalmente contra isso aí. Só que é curioso porque, como eu falei, anos atrás, a percepção sobre direitos autorais era muito diferente. Porque, por exemplo, quando o Lars Ulrich, o baterista do Metallica, processou o Napster, por estar efetivamente roubando as músicas da banda, ele ficou com um pária na internet naquela época. Ninguém estava do lado do cara, apesar do fato de que ele está plenamente dentro dos seus direitos. Porque, afinal de contas, o Napster, naquele começo, ele realmente armazenava os arquivos num servidor. O P2P, em que o usuário está transferindo diretamente entre um e outro, e tem só um torrent, por exemplo, mostrando para cada um onde ele se encontra, isso veio como uma reação aos processos que o Napster sofreu. E, mais uma vez, ninguém ficou do lado do Metallica. O Metallica, quem tem a minha idade, tem 40 anos, né? Quem tem a minha idade e estava na internet naquela época, lembra que ninguém ficou do lado dos caras. Aquilo foi visto como sacanagem brutal contra os fãs. A despeito do fato de que o Lars e o Metallica, por extensão, estavam plenamente no seu direito. Nos anos 80, a Nintendo tentou impedir o aluguel de jogos. E eles alegavam, adivinha, a mesma coisa, direitos autorais. Eles são os detentores daquela propriedade intelectual, então eles decidem como ela pode ser utilizada e, portanto, lojas não deveriam ter o direito de alugar essas paradas. Quando surgiram mídias que você pode gravar, tipo fita cassete, VHS e até mesmo MP3 player, a indústria sempre falou, não pode, porque os nossos direitos autorais têm... Colocando de lado a questão meio filosófica de que nada é mais extremamente capitalista do que a noção de que uma ideia, um conceito imaterial pode ter um dono, que nem tipo eu sou o dono desse iPad aqui, tá entendendo? Eu não vou nem mencionar isso aí porque é filosofia demais pro meu nível aqui, vocês talvez imaginam mais que isso do que eu. Eu acho que uma ideia, um conceito imaterial que não existe, ter um dono... É muito doido, mas enfim. O que eu vou dizer é que eu conheci a internet muito diferente disso, até muito recentemente. Todo mundo sempre baixou jogo, emulador, roubar música, instalar IPTV, acho que é isso que chama, né, pra ver. Pirataria nunca foi um tabu como está sendo agora, né? E eu sei que, mas isso é diferente porque X, tá, mas efetivamente o que eu quero dizer é que não é tão diferente assim. No final das contas, ou você respeita fundamentalmente os direitos autorais do criador da parada, ou você consegue justificar para si mesmo que você deveria ter o direito de fazer isso. Eu vi muita gente que são artistas, artesãos e coisa parecida, revoltado com isso, mas cuja a obra é fundamentalmente roubo de propriedade intelectual de outra pessoa. Gente que faz miniatura, ou desenho, ou qualquer coisa do tipo, ou que vende produto na sua lojinha com marcas que claramente não têm autorização do criador. Então, é uma questão só, é moral, é pânico moral, ok?
por mais que os argumentos sejam válidos, e não quer dizer, né, só porque é um pânico moral, não quer dizer que não tem nenhum argumento válido, mas está sendo abraçado como uma religião quase, como tipo um sinal de você é virtuoso ou você é um filho da puta que não se importa com os artistas. Aos artistas, né, eu digo que como professor de inglês, né, eu entendo. Quando eu trabalhava na área de saúde, meu ganha-pão estava muito menos ameaçado. E eu estou, obviamente, numa posição bastante confortável, porque se algum dia AI estiver tão boa que as pessoas não precisem mais de um professor de inglês, ou que dirá até não precisem mais aprender outras línguas, porque a gente já tem mecanismos tão bons, tão perfeitos de tradução, que se dar ao trabalho de aprender outra língua, já pensou? Vai ser visto como ter que copiar um livro à mão. Tá entendendo? Que nem faziam os monges copistas na Idade Média. Mas aí que tá. E a prensa de Gutenberg? E os monges copistas ficaram sem emprego, como é que fica? Tá entendendo? Você seria então contra o desenvolvimento de algo como a prensa de Gutenberg? A prensa de Gutenberg permitiu que qualquer pessoa pudesse ter um livro, o que antes era como se fosse um terreno, ou uma... Tá entendendo? Era uma coisa caríssima. Era um símbolo de status que impedia que as pessoas acessassem informação. E a prensa de Gutenberg, realmente algumas pessoas perderam seus empregos, não todas, porque sempre vai existir um pequeno nicho para pessoas que buscam por algo mais artesanal e tal, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que, em primeiro lugar, me parece estranho que de repente todo mundo se importa com direito autoral e especificamente do estúdio Ghibli, porque, né, enfim. E em segundo lugar, essas ferramentas, elas democratizam, querendo ou não. A pirataria, ela democratizou música. A pirataria democratiza filmes, a pirataria democratiza jogos, independente de ser ético ou antiético. Não é esse o argumento que eu tô fazendo. Eu tô falando que, sendo pragmático, essas coisas sempre expandem o acesso das pessoas a esse tipo de coisa. O que eu acho que vai acontecer, que talvez vai mudar a ideia das pessoas, é quando começarem a fazer, por exemplo, pequenos cineastas independentes que nunca tiveram o acesso a milhões de dólares que é necessário para fazer um filme bacana com bons valores de produções em alguns gêneros, como super-herói, ficção científica, dramas históricos que se passam num período que um time independente não teria como pagar. Eu acho que quando a gente começar a ver gente pequena, né, começando a poder usar essas ferramentas de outras maneiras, novas profissões surgindo, democratizando o acesso a esse tipo de coisa, pra gente que antes não teria como, né? Eu acho que a gente vai ver uma mudança no pensamento em relação a isso. Mas, como sempre, o que você acha? Coloca aí embaixo nos comentários. Vou ficando por aqui, gente. Eu tô extremamente atarefado, como infelizmente é uma realidade da vida adulta, então se você esbarrar com um vídeo mais cru, assim, pouca edição e tudo mais, saiba que é isso, o Easy tava sem tempo hoje. E aí, gente, eu vou ficando por aqui e até a próxima.